No livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 3, a palavra fala o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus manda dizer para você: não tardará aquilo que eu tenho te falado. Não tardará a promessa que eu te fiz. Eu estou chegando para executar. Não haverá mais atraso, porque é chegado o tempo de Deus diante desse cenário, diante dessa situação. E você vai confiar nessa palavra que Deus está te entregando agora. Ele manda dizer para você. Você tem questionado com Deus que está demorando, você tem questionado com Deus que muitas situações tá te trazendo atraso, você está aflito com o tempo, só que Deus manda dizer para você: eu não me atraso naquilo que eu falei que vou fazer, naquilo que eu vou executar. Eu não vou tardar o que eu falei que vou fazer. Já está às portas. E já está existindo um processo que Deus já está trabalhando, que você não está vendo, que daqui a pouco você vai ver. Que Deus, ele não parou de trabalhar em momento algum. Você vai começar a entender determinadas coisas diante daquilo que Deus vai fazer. Você vai associar fatos. Você vai associar algumas situações e você vai entender o porquê que você aguardou até agora. Você vai esperar em Deus e confiar, porque não tardará o que Ele tem para fazer no seu cenário. Já está às portas. E você vai confiar. Quando Deus fala, irmãos, Ele faz. E quando Ele fica falando durante um período, não é que Ele está parado. Ele não quer que você abra a mão da promessa, Ele te alimenta com a palavra. E Ele quer que você continue em movimento. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer no nosso cenário, nós temos que estarmos em concordância com aquele processo. Por mais difícil que seja o nosso cenário, nós temos que estarmos sempre em concordância com ele. Se você tentar sair do seu cenário, você vai interromper uma história que Deus está criando. Você vai romper um processo que Deus criou para você viver. Então nós não podemos sairmos da situação que Ele nos colocou. Por mais difícil que seja o cenário, vamos passar pelo processo para viver o propósito. Porque tudo que você está vivendo faz parte de um processo que vai te levar para o milagre. Então Ele manda dizer para você: agora não vai tardar. Já está às portas o que eu tenho para fazer. E você vai continuar na posição que Deus te colocou. E preparado para o que está por vir. Porque Deus tem te sustentado e preparado você até aqui. Ele tem propósito com tudo. E Ele vai te surpreender diante daquilo que Ele vai fazer. Então descansa e saiba que Deus é fiel naquilo que Ele fala. E que Ele não volta atrás na palavra dEle. Uma vez que nós estamos em concordância com o reino. Se você abrir mão daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus falou que ia fazer na sua história, você esquece. Você vai viver um curso diferente. Quando você está alinhado com Deus, não tem como dar errado. Somos massacrados, humilhados, pisados. Mas esse processo de humilhação vem antes da honra, né? Vem antes da exaltação. Primeiro nós somos humilhados para depois ser exaltados. Então esse processo nós temos que passar. E daqui a pouco a exaltação chega. E aí você esquece tudo que você viveu lá atrás. Porque a exaltação, a proporção dela é muito maior do que o processo da humilhação. Você pode chegar para mim e falar: nossa, mas eu fui tão humilhada dela. Eu fui tão espizinhada. Eu perdi tanto. Eu falo para você de novo. A exaltação é 10 vezes maior do que o processo da humilhação. Então se você foi muito humilhado, você não tem noção do que está por vir. É algo gigantesco. Que vai fazer você esquecer tudo que você viveu lá atrás. Você vai ter um testemunho forte para contar. Você vai edificar a vida de outras pessoas. Você vai pegar todo o processo ruim que você viveu como uma lição de vida, para nunca mais errar. Você vai estar sempre dentro de um processo com Deus, no sentido de crescimento. Mas a proporção daquilo que Deus vai te entregar é muito maior do que toda a perseguição. Quando nós analisamos, por exemplo, a história de Davi, nós percebemos bastante isso. Davi foi perseguido desde pequeno. Começando pelos de casa. Ele não se assentava à mesa. Era um menino que cheirava os animais do campo. Apacentava as ovelhas. Então ele não ficava dentro de um processo familiar. Ele era excluído. Depois foi ungido a rei.
Passou por processo de preparação para ser rei, né? Foi humilhado, muito humilhado. Saul o perseguiu assim, de uma forma absurda. Um homem invejoso, complicado. E ele ungido a rei. Ele já estava no processo de unção, mas passando por um processo de humilhação até sentar no trono. E isso acontece na nossa vida nos dias atuais. Nós passamos pelo mesmo processo. Somos perseguidos, vendidos, humilhados, traídos, trocados, largados, abandonados. Mas existe um processo de exaltação esperando por nós lá na frente. Então Deus manda você acalmar porque Ele não perdeu o controle da sua história. Nós temos que termos, assim, sabe, muita sabedoria diante do Evangelho, irmãos. Existe muito mistério. Existem mistérios até no processo que a gente passa. Por isso que é importante orarmos, aguardarmos, buscarmos em Deus a direção, porque dentro de um processo com Deus a gente consegue vencer as situações. E Deus, Ele vai nos sustentando. Tá? Então toma posse dessa palavra e entenda que o nosso Deus é fiel e tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E agora é o momento dele surpreender você nesse cenário. Então guarda essa palavra, medite sobre ela, não saia do posicionamento e aguarde o agir de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.